Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Peço perdão aí porque o vídeo hoje está um pouquinho diferente, estou num outro ambiente do que normalmente estaria para gravar, tá legal? A qualidade da imagem não fica tão boa aqui. Mas o importante é a gente debater as questões da prova. Eu quero falar algumas coisas desde o princípio. Respeito todos. Respeito aqueles que dizem, tem 5, 6 questões para entrar com recurso para tentar anular. Respeito. Não entendo que seja assim, mas acho que devemos respeitar. Professor, eu vi aí que o colega falou sobre 5 questões, são as 5 que eu errei, vou entrar com recurso contra todas elas. Beleza, não tem problema algum. Segundo, não é minha prática ficar procurando recurso. Eu acho que o recurso tem que ser muito evidente. Mas em algum momento eu vou dizer, se você quiser entrar o recurso com esta argumentação ou aquela, claro, entendo que há uma questão que a VUNESP não só tem que anular, como tem que pedir desculpas, mas isso já é um outro problema, tá legal? Eu expresso apenas opiniões, tá certo? Eventualmente eu vou dizer, essa questão acho que deve ser anulada, e a VUNESP não a anulará. Eventualmente eu vou dizer, seria um absurdo que a VUNESP anulasse essa questão. Eu vou dizer isso uma vez só, né? E talvez a banca anule. Talvez não, acho muito improvável, mas enfim. Se bem que tem questão aí que se a VUNESP anular, eu vou ter que me aposentar, fazer outra coisa da minha vida, tá legal? Bom, galera, vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: a área transferência, aí tem gente que já achou que a questão era confusa, mas vamos lá. A área transferência do Windows 10 em sua configuração padrão permite que o conjunto de aplicativos do Office possa copiar itens de documentos do Office e os colar em outros documentos do Office. Beleza, até aí, né? Em relação à quantidade máxima de itens que podem ser copiados na área de transferência, tem-se que ela. Gente, aí o que acontece? A galera diz, peraí, professor, mas é o máximo do quê? Do Office ou do Windows? Porque a questão diz a área de transferência do Windows 10. Tá? E depois vem aí com a informação do Office copiando para o Office, o que daria a área de transferência do Office. É bom a gente lembrar que cada vez mais a VUNESP tem criado aí ferramentas ou habilitado ferramentas que integram, né, os seus produtos, enfim. Então lá no passado era assim, Windows só um, Office 24 objetos, hoje em dia o Windows pode armazenar na nuvem 25, etc e tal. Bom, qual é a vantagem dessa questão? Ainda que você fique confuso, se acreditou na área de transferência do Office, a quantidade é 24. Se pensou no máximo que se pode armazenar do Windows, a quantidade é 25, armazenando lá na nuvem, ativando a ferramenta ou recurso histórico, tá legal? Então, tanto para 24 quanto para 25, o gabarito é C de casa. Ok. Para esta versão, né? Cuidado, gente, não anota assim, questão tal, C de casa, porque depois sua prova é diferente e na sua prova, no seu tipo de prova, essa mesma alternativa está em outra posição, tá legal? Professor, mas tem uma que diz aí que depende do tamanho do disco do computador. Vou dizer a vocês porque se eu fosse a VUNESP, eu simplesmente desprezaria qualquer recurso na alternativa D de dado. Opção número 1, lembrem-se, o Windows tem pré-requisitos, o Windows e o Office têm requisitos mínimos, tá legal? E requisitos mínimos significa que quando nós temos a capacidade de instalar o Windows e o Office num computador, pois ele reconhece que a memória que ali está é suficiente, não haverá dependência em relação a isso. E se nós falarmos, pior ainda, do histórico da área de transferência do Windows com as suas 25 referências, professor, são 25 limitadas a 4 megabytes, então são 100 megabytes. Opa, mas espera um pouquinho. O histórico do Windows não é armazenado na máquina, é armazenado na nuvem. E se ele é armazenado na nuvem, o que dirá, né, a banca para satisfazer uma anulação quando ela diz na alternativa D de dado que a memória a qual se refere é a do disco do computador. Não vou nem falar de memória principal, secundária, memória virtual, porque é outro assunto
completamente diferente. Tá legal? Muito bem, para mim, sem grandes problemas, alternativa C. Bom, essa vai gerar polêmica. Por quê? Porque eu não anularia, mas eu entendo aqueles que desejam anular a questão. Tá? O sistema operacional Windows permite a criação de um atalho para um programa na área de trabalho. Para tanto, uma das formas de se realizar tal tarefa é localizar o programa por meio do explorador e depois usando o mouse. Letra A. Clicar 2 vezes com o botão esquerdo no nome do programa, vai para a área de trabalho e clica 2 vezes. Não, né, meus amigos? Porque aí o que a gente vai fazer é abrir o programa nesse duplo clique. O duplo clique não é para criar atalho, né? Aliás, nem disse duplo clique, disse 2 vezes, aí poderíamos imaginar outras considerações. Letra B, clicar com o botão esquerdo e arrastá-lo para a área de trabalho. É o gabarito da banca e isso, via de regra, funcionará. Mas eu vou seguir. Selecionar um programa, pressionar o botão direito e na janela exibida na tela, selecionar a opção criar atalho na área de trabalho. A questão, meus amigos, é que não existe essa opção. Tá? Então, se é que você desejará entrar com recurso, você deverá solicitar a anulação da questão, nunca alteração de gabarito. Vejam, fiz isso com o Firefox. Né? Abri a pasta do Firefox, meio escondidinho aí na marcação em azul inferior, tá o executável do Firefox, fui lá, cliquei com o botão direito, não aparece aquela opção. O que aparece é o comando enviar para. E neste comando existem opções, sendo uma delas a possibilidade de então jogar ali na área de trabalho no formato de atalho. Então é enviar para a área de trabalho, entre parênteses, atalho. Não é o comando que foi ali estipulado na alternativa C de casa. Professor, mas se você é tão detalhista para dizer que a C está errada, então eu vou entrar mesmo com recurso contra a questão, pois nem todo programa, quando arrastado pelo método em questão, né, vai para a área de trabalho como sendo um atalho. É verdade, porque a banca, a meu entender, poderia ter melhorado este termo programa com a terminologia aplicativo, porque todo código de programação, arquivo executável, é um programa. Né? Então, eu entendo que se você desejar recurso contra a questão, essa é a sua argumentação. Tá? Não é favorecendo a alternativa C de casa, minha opinião pessoal, e sim criticando a ideia de que o programa certamente iria. Ah, mas a B de bola não diz certamente. O enunciado diz uma das formas para se realizar tal tarefa. Né? Ou seja, também não diz que é universal. Né? E a própria alternativa diz, perdão, em complementação ao enunciado, né? Uma das formas é localizar o programa e tal, não sei o quê. Então, assim, acho que na vontade de eliminá-la, a banca pode eliminá-la sim. E acho que é seu direito recorrer em relação à questão. Mas se eu acho que ela é claramente eliminável, anulável, claramente, determinantemente, eu não vejo desta maneira. Tá legal? Mas respeitarei. Essa é uma daquelas, meus amigos, a VUNESP já anulou questão de prova que eu honestamente não concordava. E o que adiantou a minha opinião? Nada. Então, assim, tá a fim de recorrer, manda bala. Tá legal? Agora, letra C, selecionar, vai com o botão direito. Ah, desculpa, já falamos. Letra D, selecionar o programa, pressionar o botão direito e na janela vai para propriedades e selecionar atalho, não é um caminho. E Ctrl+C, Ctrl+V, claro, executará uma duplicação do conteúdo, não um atalho. Tá legal? Copiar e colar nessa altura do campeonato. Eu acho que dava para tentar escapar. Tá legal? Essa daqui para mim é clássica e acho que não tem muito o que debater. Acho que não sei nem se alguém menciona algum tipo de... Eu geralmente, meus amigos, não gosto de assistir muito as correções dos colegas, porque eu acho que
não quero o meu trabalho influenciado por outros, tá legal? Espero que também não assistam a minha. Cada um tem que dispor a sua opinião e eu acho que isso é que engrandece as suas possibilidades, né? O seu correr atrás do seu direito. Agora, essa aqui não vejo por quê. O Windows, né, 10, configuração padrão, o que a gente deseja fazer? Criar uma nova pasta. E pergunta uma das formas. Galera, não tem jeito, ó. Vai lá numa área vazia da área de trabalho, onde não tem ícone, onde não tem atalho, onde não tem a barra de tarefas, enfim. Vai com o botão invertido, botão de... O VUNESP que usou tanto, né, botão invertido para mudar e agora voltou a usar botão direito. E depois na janela que surge, seleciona novo e depois pasta. Galera, o próprio gabarito oficial da VUNESP, e eu nem vou ler as demais porque não existe nas outras qualquer referência remotamente similar à realidade, mas a própria ideia de que ela colocou nessa alternativa, clica com o botão direito, aponta para novo e depois, ou seja, deu toda a sequência, é que me faz, na questão anterior, me faz duvidar da capacidade de apostar na alternativa C, dizendo que, não tem o comando criar atalho na área de trabalho, mas tem o enviar para e depois a área de trabalho. Então, mas não é a mesma coisa e não está diretamente na janela, ainda tem um passo secundário, tá legal? Muito bem. Essa questão aqui, já me adiantei, mas também não vejo qualquer tipo de problema quando... professor, lá no dia da prova fiquei com dúvida nisso aí. Legal, mas quando a gente analisa, né? No Windows 10, o cara foi com o botão direito do mouse. Só questão de botão direito do mouse e detalhes no Windows 10. O Windows 10, na minha opinião, foi o tema mais difícil da prova de informática. Aliás, acho que foi o único tema difícil da prova de informática. E aí ele foi para propriedades e pergunta o que estaria ali disponível em propriedades. Então a janela propriedades está à direita, usei o próprio Firefox, o navegador Mozilla, né? Mas isso poderia ser feito com qualquer outra pasta, e aí você observa que nós temos as opções para somente leitura e para oculto. E a banca ainda copiou até a expressão entre parênteses. Também acho que não há necessidade de revisão. Essa daqui, se você errou, por favor, não fale comigo, não me avise, tá legal? Principalmente se estiver pessoalmente, porque a gente sai distribuindo chibatadas. Um usuário do Word, a gente fala tanto de estilo e efeito, né? Um usuário do Word em português, sua configuração padrão, selecionou uma palavra de um parágrafo que estava com o estilo normal da fonte. E então, escolheu na página inicial, no grupo fonte, um efeito de fonte. Ora, meus caros, lá no grupo página inicial, no grupo fonte, da guia página inicial, inicialmente falando, nós só temos 3 efeitos. O taxado, o sobre e o subscrito. Tá legal? A Versalete, por exemplo, é uma opção da janela, mas não está lá no grupo. Tá legal? E aí ele diz que as letras ficaram bem pequenas. Tem gente que vai brigar com esse bem pequeno, dizer, não é tão pequeno assim. E acima da linha de texto. Esse bem pequenas, ainda que eventualmente nós possamos considerar um exagero, não é, meus amigos? Vejam aí a comparação real. O texto 1 está na formatação padrão, o texto 2 está sobrescrito. A taxa de redução, em princípio, é 30%. Não sei se é tão pequeno assim, mas eu não vou brigar com a banca por causa disso. Eu não vou. Eu não consigo ver um recurso elegível para esta questão. O texto 2, claro, é o trecho que está sobrescrito. Depois, no Word, questão do comando imprimir. Vira e mexe, vem lá, questão do comando imprimir, né? É assunto, diria, obrigatório numa aula. E aí fala-se o quê? De se configurar a impressão personalizada. Gente, o que é impressão personalizada? Né? Falando assim, geralmente ou genericamente, é imprimir o grupo de páginas que você deseja. Mediante o quê? Mediante o uso do hífen para uma sequência da vírgula para pular de uma página para outra. Então, um hífen 6,12, da 1 até a 6 e depois a 12. É essa a execução, né, disponibilizada através desse recurso. Tá legal? Então aí as alternativas falam em letra A,
Configurar marca d'água, nem continua. Letra B, inserir numeração de página. É possível fazer isso, mas não é imprimir. Né? Letra C, imprimir somente as páginas ou o intervalo que são ditadas no quadro páginas. Isso, vejam vocês lá no comando imprimir, aparece a lista de configurações. Eu só coloquei aqui a imagem parcial. Né? Escolhendo impressão personalizada, aparece mesmo o quadro páginas, para você fazer, como eu disse, alguma coisa do tipo 1-6,12 para imprimir o bloco de 1 a 6 e a 12 em particular. Então, letra C é o gabarito. Colocar cor de fundo ou inserir data da impressão. Inserir data da impressão, quando muito, tem a ver com imprimir, né? Mas também sem maiores receios. Gente, preste atenção. Muita gente comentou que a VUNESP mudou no direito, mudou nisso, mudou aquilo. O que eu venho dizendo para vocês há alguns anos, VUNESP está em constante evolução, vem mudando, vem fazendo estilos de questão e agora eu diria estilo de prova, né, diferenciado. Uma prova com 14 questões de informática, com 6 temas primários, Windows, Word, Excel, Internet, Correio Eletrônico e Teams. Ainda que Internet, Correio Eletrônico e Teams meio que estão envolvidos um ao outro, aí dependendo da forma de enxergar. Mas beleza, com 6 temas. Quer dizer, em média dá mais de 2 questões por tema, e alguns temas normalmente não são muito perguntados. A parte de internet, correio eletrônico, raramente passa de uma questão. Né? Ora, questões de Excel que não falam de funções de cálculo, falam de funções, essa é uma função de texto, não é uma função de cálculo. Você não tem que fazer uma continha. Só que eu não vi o pessoal comentando outra coisa que eu aqui quero destacar. Talvez você tenha percebido, apenas não comentado. E talvez seja um momento estranho de lhe fazer essa pergunta. Cadê as imagens? Professor, como assim? Olha aí para a questão que está à sua direita. As imagens estão aí. Ora, meus amigos, muito cuidado. Tudo bem, eu olho aqui para a questão e eu vejo uma imagem. Uma! Quantas outras em 14? Pega provas anteriores da VUNESP, não do TJ, inclusive do TJ. Pega questões de provas agora, em 2021. Você vai ver, professor, caiu lá teve uma prova com 5 de informática, uma imagem. Tá bom. Outra tem 10, 2, 3, 4 imagens. Cadê as imagens de Word antes e depois? Cadê as imagens de Excel em profusão? Cadê as imagens do Windows, do explorador de arquivos? Cadê as imagens? Dos comandos, dos grupos, das guias? Não apareceu. Né? Inclusive, há questões em que a VUNESP poderia ter inserido uma imagem, mas ela preferiu apenas descrever. Tá legal? Então, foi uma mudança. Eu li um comentário, eu sei que as pessoas ficam muito bravas, eu vou filtrar um pouco dos comentários que eu li. A gente fica estudando atalhos feito idiotas para não cair uma questão. Cadê a questão de atalho? O professor teve um Ctrl+C, Ctrl+V aí, mas nem era o gabarito, né? Então, gente, lembrem-se, mesmo com 14 questões, não há como a VUNESP perguntar sobre tudo do Word, tudo do Windows, do Excel, de correio eletrônico. Né? A questão de correio eletrônico veio sobre spam, não veio sobre cópia oculta. A questão de internet não veio sobre ferramenta de busca, mas veio sobre navegadores, especificamente janela anônima. Então, um assunto muito perguntado não veio, mas o outro muito perguntado foi. Tá legal? Mas as funções de cálculo não apareceram. O que se deseja aqui, meus amigos? O que se deseja aqui é criar uma construção textual, através da qual o que apareça lá no final aí do slide? Planejamento André. Então o que ele quer fazer? Ele quer juntar, ele diz assim, ó, deseja-se inserir na célula D2 uma fórmula que junte. Vamos dar uma juntada nesse negócio. E a função é concatenar, a função que permite agrupar sequências de caracteres distintas em uma única é concatenar. Só que tem um detalhe. Veja lá na tabela que nós temos planejamento em B2 e André em C2, mas não aparece o hífen. E o que se deseja no resultado proposto é planejamento André.
Ora, então nós precisamos acrescentar a simbologia hífen. Tá legal? Ora, olhando as alternativas, eu observo o seguinte: na letra A, os argumentos não estão separados por ponto e vírgula. Tá? Na letra B, tudo está correto. Inclusive, como esse símbolo aí é texto, não é o símbolo de menos, não é subtração de coisa alguma, texto, quando referenciado, deverá constar entre aspas. E na alternativa E, qual é o problema da alternativa E? Primeiro, usar o uso da vírgula em vez do ponto e vírgula. Mas se você quiser saber, a banca poderia ter tentado dificultar essa questão, por exemplo, nesta alternativa E, colocando B2, ponto e vírgula, hífen, ponto e vírgula, C2. Tanto faz, o vírgula ou a ponto e vírgula aí é o de menos, entre aspas, né? Por falar entre aspas, porque o menos é hífen. Hífen é texto, tem que estar entre aspas. Para quem se lembrou do que faz o concatenar, até porque o soma-se aí não é para somar valores, não é? Melhor. Para quem não lembrava do concatenar em si, é chato, mas certamente não pôde, eu acho, não pôde marcar C ou D. Gente, soma-se, ninguém está somando os nomes, ninguém está somando os textos. Tem gente assim, é mesmo, né, professor? Não está somando, porque tem o menos aí no meio, né? Olha lá, professor, é André, planejamento, aliás, menos André. Não, então esse aí não é menos, mas para quem achou que era menos, ótimo, porque também percebeu que somar não ia resolver coisa alguma. Gente, essa questão aqui é interessante por causa de comentário recebido. Em uma planilha do Excel em português, sua configuração padrão, colunas C e D foram selecionadas. E depois, na guia página inicial, grupo células, foi o usuário lá para o botão inserir. E lá na opção, nas opções do inserir, ele escolheu aquela chamada inserir colunas na planilha. Assinale a alternativa que apresenta a ação decorrente da operação realizada. Legal. Gente, presta atenção. Então este comentário veio a mim. Professor, olha só. Eu não sabia que o Excel só insere colunas quando a planilha está com dados preenchidos nas células. Hã? Não, insere sempre. Não, professor. Gente, sabe o que algumas pessoas fizeram? E faltou talvez uma ideia. Eu abro uma planilha em branco do Excel. Todas as colunas estão em branco. Seleciono duas e mando o Excel inserir colunas. Gente, se eu selecionei duas, ele tem que inserir duas. Ele insere as duas no local das atuais. As atuais são empurradas para a direita. E as duas últimas que lá existiam caem fora. Essa vai para lá, essa vai para lá, essa vai para lá e a última cai fora. Só que visualmente você vai dizer, não, professor, nada mudou. Nada mudou na estrutura. Então o que algumas pessoas fizeram para entender? Preencheram, lá na linha 1, por exemplo, preencheram a linha 1 desde a coluna A até a coluna F com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selecionou B e C. E aí foi para o comando, inserir colunas. E percebeu que ficou aliás, é B e C ou é C e D, meus amigos? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ler com calma. É C e D, não é? Isso, C e D, 3 e 4 então. Então colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. Aí selecionou C e D, inseriu duas colunas. E percebeu que ficou assim, 1, 2, branco, branco, 3, 4, 5, 6. Percebeu que elas foram deslocadas. Eu sugiro ainda um outro, se ainda não foi suficiente, pega o seguinte, por exemplo, vai nas colunas PQR e coloca lá os números 1, 2 e 3, deixa tudo em branco. P1, Q1, R1, 1, 2, 3, beleza? Vai lá e seleciona B e C, basta clicar, né? Com o Ctrl ou Shift, aí tanto faz, né? A letra B, a letra C, você seleciona as duas colunas, por exemplo, né? Legal, selecionou B e C, e então você insere colunas pelo que foi proposto aí na questão. E você vai ver o seguinte, os números 1, 2 e 3 que estavam nas colunas até então PQR, agora estarão em RST, comprovando também o deslocamento, ainda que a coluna em questão estivesse em branco. Inserir coluna sempre agrega uma, empurra as atuais à direita das que estão sendo inseridas e
exclui a última ou as últimas, se for o caso. Tá legal? E, portanto, o gabarito é a alternativa D de dado nesta versão. Duas colunas novas foram criadas, entre B e C, né, porque é a partir de C que é empurrado para frente. As colunas C e D passaram a ser E e F, respectivamente. Excel, bom, vou direto, né, galera? Aí é só você fazer o teste no Excel. Você leva o cursor lá na guia da planilha, clica com o botão direito. Eu sinto muito pela presença do comando imprimir, pois eu sei que quem errou normalmente foi com esta, mas quando você observa, a imagem está aí à direita, dá para inserir, excluir, renomear, mover aquela planilha, né? E dá para alterar a cor da guia, e cada guia pode ter uma cor distinta. Aí a questão com a aplicação do recurso, né? Do recurso, falar em recurso, o cara treina. O que é essa questão da recurso? A aplicação do efeito, a aplicação da ferramenta, e aí não tem como você brigar com o gabarito. Gente, essa questão aí, eu acho que a língua portuguesa precisa, né? Considerando-se que o software de correio eletrônico, considerando-se os softwares de correio eletrônico, suponha que o usuário recebeu duas mensagens diferentes de um mesmo remetente, cada uma contendo um arquivo anexo. Esse usuário deseja retransmitir, não disse a metodologia, não é encaminhar, não é responder, ele quer retransmitir, recebi de fulano, quero passar para Beltrano, esses dois arquivos como anexo para outro destinatário. Neste caso, a proposta é receber dois arquivos anexos, cada um deles em uma mensagem distinta. Gente, para quem eu já disse várias vezes, correio eletrônico, você teria que pensar no correio e na caixa postal, que você vai na agência, aluga, etc e tal. Tá bem? Letra A. Será necessário é obrigatório enviar cada um desses dois arquivos anexos em duas mensagens separadas, ainda que destinadas ao mesmo destinatário. É possível enviar cada um deles separadamente. Recebi o primeiro, retransmito. Recebi o segundo, retransmito. Mas é necessário que se efetue dessa forma? Absolutamente não. Absolutamente não. Ah, mas eu quero entrar no recurso, professor. Manda bala. Manda bala. Essa eu já não confiaria mesmo. Mas tentar pode. Letra B. O envio dos dois arquivos estará sujeito à aprovação prévia a ser gerada pelo sistema operacional. Gente, desde quando o Windows diz só deixa eu mandar o e-mail se você clicar aqui, ó, tem certeza que quer mandar o e-mail? Não, gente, isso não. Letra C. Será possível enviar esses dois arquivos em uma mesma mensagem. É verdade, é possível, desde que ambos tenham a mesma extensão. E aí morreu. Gente, cuidado. Então, alguém chega lá e diz assim, ah, esse desde que é que mata, né, professor? Aqui sim, professor, esse desde que em geral elimina questões. Opa! Cuidado lá. Nesta prova não tem. O Unesp já fez várias questões dizendo que um usuário selecionou 2 ou 3 ou 4 arquivos via explorador e executou o comando abrir. Vai abrir ou não vai abrir? Vai abrir, desde que. E aí o gabarito é o desde que. Vai abrir, os arquivos selecionados serão abertos, desde que todos tenham a mesma extensão. Porque se eu selecionar um arquivo do Word, um do Excel e um PDF e der o comando abrir, não abre. Agora, se eu selecionar 3 arquivos PDF, abre. Então, nessa outra vertente, o desde que é obrigatório para ser o gabarito. E aqui o desde que derrubou. Eu não gosto muito desses conceitos, meus amigos. Ah, sempre que for assim, sempre que for assado, tá certo ou tá errado. Tá legal? Não gosto, não. De qualquer maneira, não há, absolutamente não há, em provedor algum, a regra de que arquivos, para que sejam anexos em multiplicidade, tenham a mesma extensão.
D. Será possível enviar ambos os arquivos em uma mesma mensagem? Possível é, porém o software de correio eletrônico irá impor uma defasagem mínima de 1 minuto entre o envio de cada um dos dois arquivos. Gente, espera um pouquinho. E-mail com arquivo anexo é o seguinte, o e-mail é uma caixa, é um envelope. O e-mail é o envelope. Aí eu peguei um arquivo, coloquei dentro do envelope e no mesmo envelope, é a mesma mensagem, né? Eu botei um segundo arquivo. Lacrei o envelope. Lambi e tal, fechei. E aí na hora de mandar, ele manda um separado do outro. Como? Ele não pode dividir meu envelope em dois. Ele não pode particionar conteúdo. Isso não pode acontecer, meus amigos. Então, não existe a menor condição para a letra D. E a letra E, que é o gabarito, é possível reunir ambos os arquivos em uma mesma mensagem, desde que a soma de seus tamanhos não ultrapasse o limite imposto pelo software de correio eletrônico. Gente, várias coisas a dizer. Mas primeiro, se eu pegar lá da alternativa A, o será necessário, e trocar de lugar com a alternativa E é possível, A vira gabarito e letra E estaria errado. Porque aí a letra A diria, é possível enviar os dois separadamente. É. E a letra E diria, é necessário reunir numa só mensagem. Necessário não é. Agora, gente, presta atenção. Eu fui lá na agência de correio. Eu fui até a agência. Eu tenho lá uma caixa postal. Eu fui à agência de correio. E aí o que aconteceu? Tinha 2 cartas suas para mim. O que eu posso fazer? Eu abro a primeira, pego a segunda carta, coloco dentro da primeira, fecho de novo, ponho num outro envelope e encaminho para outra pessoa. Lembre-se que, o que eu posso fazer? Posso fazer download dos arquivos e depois retransmitir por uma nova mensagem. Não precisa encaminhar, é isso que você tem que entender. A banca disse, eu quero retransmitir. Eu não preciso usar o comando encaminhar, eu posso. Mas eu posso também, então eu posso fazer o download dos arquivos, criar uma nova mensagem e anexá-los ambos. Eu também posso, numa das mensagens, encaminhar. Você sabe que o anexo por padrão é mantido. E também anexar a outra mensagem. Uma mensagem de e-mail pode ser anexa a outra mensagem. E neste caso, pois eu já vi alguns comentários, e neste caso não há necessidade de fazer download. Tá legal? Então quem diz, faltou dizer que precisa fazer download. Não faltou, porque não precisa. Tá legal? Outra coisa, né? A gente tem que recorrer à língua portuguesa, gente. É possível reunir ambos. Mas a banca não disse como. Mas não tem problema. Não tem problema, meus amigos. Vejam vocês, na cidade aqui onde eu moro, em Indaiatuba, não há ônibus direto para Sorocaba. Tem ônibus para São Paulo, tem ônibus para Campinas. Para Sorocaba não tem ônibus direto. Então, se eu quiser chegar a Sorocaba de ônibus, o que eu tenho que fazer? Ir à rodoviária, pegar um ônibus até, por exemplo, a cidade vizinha, que é Salto. Já aproveito e pego lá um picolé de groselha, que lá é delicioso. Ok, vou até Salto e de Salto eu pego o outro ônibus para Sorocaba, beleza? Aí eu digo a você, cuidado, presta atenção, é possível ir de Indaiatuba a Sorocaba de ônibus em trajeto direto. Está errado. Aí eu digo, é possível ir de Indaiatuba a Sorocaba usando apenas o meio de transporte ônibus. Mas não falou que tem que baldear aqui. Mas não precisou, só disse que é possível. Quando a banca diz é possível, algum método adequado validará a alternativa. Então, posso fazer download, não preciso fazer download, encaminho anexo uma dentro da outra, faço download, ponho as duas. É possível? Possível é. Não há discussão. Na minha opinião, o gabarito é a alternativa aí. Na minha opinião, não há debate. Não é que, tá legal? Professor, discordo. Ok, mas eu não vou ficar aqui em cima do muro. Mas você poderia dizer. Eu não sou assim. Agora, aqui não, galera. Aqui a banca vai ter que anular. Eu digo a vocês, inclusive, bom, vamos com calma, eu vou dizer tudo que eu tenho a dizer. Depois tem lá o texto, vocês vão ter acesso com as argumentações. O software de correio eletrônico contém uma pasta especial denominada pasta de spam. O correio eletrônico filtra essas mensagens usando como um de seus critérios mensagens
Antes de sair o gabarito, antes, eu havia dito, gente, a questão 87 para mim é anulável, eu não quero nem, independentemente do gabarito. E aí começou lá um debate com algumas pessoas. Por quê? Porque muitos acreditavam, talvez não todos, mas eu certamente acreditava, que a banca viria com gabarito alternativa D de dado. Eu achava que a banca viria com gabarito D de dado, mas ela veio com gabarito C, publicitário. Ou seja, eu achei que ela diria que o critério é a D de dado, não, que o critério é a letra A, eu estava aqui com outra versão impressa, que contém um número muito grande de destinatários. E até comecei a debater, gente, eu acho que publicidade também pode, porque é a base original e tal, não sei o quê. E o pessoal concordando, outros discordando. Aí ela vem com a publicidade. Só que, amigos, depois vocês vão ver lá no recurso, quem tiver interesse, a argumentação e os pontos, né, de argumentação. Mas para mim, a melhor argumentação é a própria VUNESP. E eu estou colocando essa questão só porque ela é mais recente. Mas tem questão em 2019, tem questão, se eu não me engano, em 2015, tem questão em 2011, em que a VUNESP diz algo, veja você. Enunciado diz coisas falsas? Não, de acordo com a VUNESP, o enunciado diz verdades, ou hipóteses, né? Mas as alternativas é que dirão a verdade ou mentirão. Em relação ao serviço de correio eletrônico, assinale a alternativa com termo utilizado, presta atenção, VUNESP, para designar as mensagens não solicitadas pelo usuário, que geralmente são enviados para grande número de pessoas e que na maioria dos casos contém publicidade. Por que eu particularmente, é fácil defender as minhas próprias ideias? Por que eu acho que essa questão é fantástica, na minha opinião? Porque ela não disse que é sempre enviado em grande número de pessoas, de destinatários. E não disse que é sempre contendo publicidade, mas são casos comuns. Os dois, pois o gabarito é a alternativa D de dado, spam. Então, meus amigos, parafraseando a própria VUNESP, tanto a filtragem se dá pela mensagem poder ser considerada de caráter publicitário, o que o algoritmo prevê pelo uso de palavras-chave, então é critério, sei que tem gente que não concorda, mas eu acho, quanto a alternativa A, que contém um número muito grande de destinatários. Né? Com muitas imagens, isso é coisa do passado, porque tinha lá uma construção de publicidade com imagens. Em países diferentes até acontece, mas são características distintas. Né? E remetentes corporativos não de pessoas físicas, opa, pessoa física não faz publicidade, pessoa física não pode mandar um negócio para 5.000 destinatários, 800.000 destinatários, professor, algum limite tem? Eu sei, mas é só para ordem de grandeza? Então a própria VUNESP pisou na bola, contradisse o que fez em 2019. Eu já disse aos senhores algumas vezes, né, que a mim parece que a banca mudou porque mudaram os personagens, mudaram os examinadores. E o que mais tem me chamado a atenção, né, nessas muitas variantes de questões e modelos de prova que a banca apresenta, é que ela tem trabalhado com diversos examinadores, com alguns examinadores, pelo menos. Parece-me que pode ter sido este o caso. Um examinador não checou o histórico da banca e criou uma questão em discordância com outra da própria banca. Talvez de outra pessoa, mas da própria banca. Para mim, a questão é claramente anulável. E se ela não for anulada, eu vou ter um amargo a mais da VUNESP daqui até o fim da vida, né? E não saberei mais o que dizer em sala de aula, inclusive. Tá legal? Questão, para mim, totalmente anulável, portanto, eu repito. Agora, daí para frente, acho tudo tranquilo. Navegadores têm modo anônimo. O que faz o modo anônimo? Por exemplo, não registra o histórico de navegação, não registra dados salvos em formulários, né? Não registra permissões que você conceda a certos sites, pois no anonimato, né, numa janela nova, elas serão removidas. Cuidado aí com a letra E. O gabarito fosse a letra E, teria que dizer permissões concedidas a sites não são salvas. Mesma coisa da letra A. Informações inseridas em formulários não são salvas.
Agora, letra B, com tempo de permanência, você entra lá numa janela anônima e começa um cronômetro. Meia hora, resolve tua vida aí, antes que alguém chegue. E letra C, o número de páginas que podem ser visitadas é restrito pelo navegador. Bom, por quê? Como assim? Restrito pelo navegador ou pelo computador ou pelo sistema? E outra, né? Janela anônima só 10, em outra janela normal são 30? Não faz sentido, tá legal? Essa daqui eu já vou para o gabarito, a sequência, porque esse aqui é até a base, né? Nós trabalhamos até um formato ligeiramente mais complexo. Então tudo começa com o protocolo, se não for dito é o HTTP ou HTTPS. Depois vem o domínio, né? Aqui tem tudo exceto que não tem .com.br. E depois vem o caminho é a parte interna já tendo sido acessado o site. E as outras alternativas simplesmente brincam. Isso me faz lembrar muito quando a VUNESP certa vez pergunta qual é a construção da condicional. E o gabarito dizia teste verdadeiro e falso, nessa sequência, nesta ordem, e outras alternativas diziam verdadeiro, falso teste, teste, falso, verdadeiro. Ficava brincando aí com as posições dos elementos, né? Não sei se os senhores ouvem ao fundo alguém vendendo pamonha na rua, né? Coisas do interior, meus caros. E aí, sobre o Teams... Gente, professor, eu não pensei no Teams, pensei numa empresa. Pensou numa empresa? Aí eu resolvi assim, ó. Todas as equipes do Teams têm que ser públicas. Tudo que uma empresa faz, tudo que ela monta de equipe é para todo mundo. Já viu que não vai rolar. Letra B, um canal numa equipe, aí só tinha que lembrar que o canal é o local para a execução de alguma tarefa, né? Deve incluir todos os membros da equipe. É verdade que ao criar um canal, por padrão, ele será, né, liberado para acesso a toda a equipe, mas há a possibilidade de criação de canais privados em grupos menores. Numa empresa também, uma ferramenta local que está disponível não é necessariamente disponível a todos. C. Cada usuário do Teams não pode pertencer a mais de uma equipe. Então lá na empresa você está fazendo um projeto, você não pode participar de outro projeto não. Cada um limitadíssimo. Não necessariamente isso é verdade. E aqui nós temos o não pode, né? Professor, mas eu lá na minha empresa, eu estou no Teams da empresa e eu realmente estou numa única equipe. Ok, mas é possível que você fosse incluído numa segunda, terceira, quarta, quinta equipe. D. Cada equipe comporta máximo de 5 canais. Meu medo era esse. Meu medo era a VUNESP montar uma questão totalmente calcada naqueles limites de quantas pessoas isso, de quantas pessoas aquilo, mas são 200 canais, com 30 privados ainda, né? E não 5 canais. Uma equipe, isso aqui é a descrição primária do objetivo do Teams. O que é uma equipe? É um grupo de pessoas que quer trabalhar juntas, que podem compartilhar, por exemplo, conversas. Por exemplo, podem compartilhar conversas, arquivos, podem fazer reuniões. Então, assim, eu brinquei até numa postagem, né? Quem ficou, né, desesperado, quem chorou por causa da inclusão do Microsoft Teams à época da publicação do edital, gastou lágrima à toa, né? Porque não havia qualquer problema, imagino eu, nesta questão. Comparando. Professor, você está dizendo que a questão é fácil? Eu errei. Não estou dizendo exatamente que a questão é fácil. O que eu quero dizer é que, dentro do escopo de itens que a banca poderia se apoiar para criar uma questão, acho que ela foi em itens primários, itens básicos, não necessariamente fáceis. Ah, professor, nunca vi o Teams, inclusive não assisti às aulas, não li material algum. Ok, bom, aí, né? Mas dentro da premissa de uma preparação, acho que essa questão do Teams foi bem tranquila. Aliás, perdão, gabarito aí, a alternativa aí nesta versão fala justamente como eu disse, né? Uma equipe representa lá o grupo de pessoas que tem interesses em comum, né? Às vezes lá na empresa você é colocado numa equipe mesmo sem querer, você sabe disso, mas ainda assim, em princípio, o teu interesse é participar ali, tá legal? Minhas impressões, é a minha visão, um recurso nós vamos apresentar textualmente, não o recurso em si, porque você sabe que não podemos todos fazer um copia e cola do texto do professor, com recurso exatamente igual, mas com as referências para
o embasamento. Mas para mim a questão, para mim você tem que dizer assim para a VUNESP, VUNESP, olha o que você fez lá em 2019 na prova de Osasco. Percebeu a cagada? Então, por favor, anula essa questão porque tá demais, tá legal? Recomendo o uso de alguma outra forma de redação. Que bom que os senhores dominam a língua portuguesa. Um grande abraço a todos vocês. Gostou desse vídeo? Dê um like pra gente. Compartilha com seus amigos e, se possível, deixa um comentário, uma sugestão e nos próximos vídeos, nas próximas ocasiões, a gente tenta te atender, tá legal? Inscreva-se no nosso canal, ativa lá o sininho e você recebe as notificações. Acesse o nosso site, neafconcursos.com.br, observe lá os cursos que nós temos, inscreva-se, bons trabalhos.